Olha, meu filho, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo, que mudou tudo na minha vida, mas não do jeito que vocês pensam. Não é que eu me chamo Sebastião. Tenho 85 anos hoje e nasci lá no interior de Minas, numa cidadezinha pequena, que nem no mapa aparece direito. Sabe, essas cidades que só tem uma rua principal e todo mundo conhece todo mundo, pois é lá que eu nasci, filho. De gente pobre mesmo. Pobrezinha da Silva. Meu pai trabalhava na roça. Dos outros, nunca teve terra própria. Não, minha mãe lavava roupa para os outros para ajudar em casa. E nós éramos 7 filhos. Imagine só como era essa situação. Eu sou o Sebastião, 85 anos. A vida inteira fui tratado como nada, desprezado, ignorado, só porque não tinha dinheiro. Mas agora, algo aconteceu, algo tão incrível, que mudou tudo. E eu preciso contar para você. Você que está me vendo, me diga até onde minha história chegou, onde você vive, será um prazer te mandar um abraço. Sim, voltando à minha história. Desde pequeno, eu já sabia que ia ser difícil. A vida não tinha brinquedo, não tinha nada disso que criança de hoje tem. A gente brincava com o que achava por aí, pedrinha, graveto, essas coisas. E já desde cedo tinha que ajudar, em casa. Eu, o mais velho, então tinha que cuidar dos irmãos menores. Enquanto meus pais trabalhavam, fui crescendo, assim na lida mesmo. Aprendi a trabalhar antes de aprender a ler direito. Aliás, ler. Eu aprendi meio torto mesmo, porque escola era luxo demais para a gente ir quando dava, quando não precisava trabalhar, que era raro. Mas eu sempre fui esforçado, sempre quis aprender alguma coisa. Mesmo sendo difícil, quando fiz uns 12 anos, meu pai conseguiu um trabalho numa fazenda maior, e a gente mudou. Para lá, eu comecei a trabalhar junto com ele na lida do gado. Era pesado demais para uma criança. Mas não tinha jeito, era isso, ou passar. Fome e fome a gente já conhecia bem, então preferia o trabalho pesado mesmo. Os anos foram passando e eu fui crescendo, sempre trabalhando, sempre batalhando. Nunca sobrava nada do dinheiro que ganhava, era tudo para o sustento da família mesmo. Quando comecei a ganhar um pouquinho mais, já tinha que ajudar a sustentar os irmãos menores que ainda não trabalhavam direito. Aí, quando fiz uns 20 anos, conheci a Maria, uma moça da cidade vizinha, bonita demais, trabalhadora, igual eu também de família pobre que sabia o que era dificuldade na pele. Namoramos um tempo e casamos numa cerimônia bem simples, lá na igreja da cidade, mesmo sem festa grande, sem nada disso, só a família mais próxima. E olhe lá, fomos morar numa casinha alugada. Pequenininha, mas era nossa, era onde a gente podia estar junto e sonhar com um futuro melhor. A Maria engravidou logo no primeiro ano e nasceu o João, nosso primeiro filho, um menino lindo que trazia esperança para a gente de que as coisas iam melhorar. Mas, infelizmente, não melhorou. Não. A vida continuou apertada. Eu trabalhando de sol a sol na fazenda, a Maria fazendo uns bicos em casa, costura, bordado, essas coisas, para ajudar no orçamento, e mesmo assim, mal dava para sobreviver. Depois vieram mais. Filhos, a Ana, a José, o Pedro, 4 filhos ao todo, e cada um que nascia era mais uma boca para alimentar, mais uma responsabilidade, mais aperto no orçamento. Eu tentava de tudo para ganhar mais dinheiro. Trabalhei de pedreiro, de carpinteiro, de qualquer coisa que aparecesse, mas nunca conseguia sair da situação de pobreza. Parecia que era um ciclo sem fim. A gente trabalhava demais, ganhava pouco demais e gastava tudo com o básico: comida, roupa, remédio quando alguém ficava doente, escola para os meninos que eu fazia questão mesmo passando aperto, porque não queria que eles passassem pela mesma dificuldade que eu passei, de não saber ler direito. Os anos foram passando e as coisas não melhoravam. Não, pelo contrário, foram piorando, porque eu fui ficando mais velho. E o trabalho pesado foi ficando mais difícil para mim. As costas doíam demais. Os joelhos não aguentavam mais ficar agachado o dia todo plantando ou capinando. Mas não tinha jeito, tinha que continuar. Porque família não se sustenta sozinha.
A Maria também foi adoecendo com o tempo de tanto trabalhar, tanto se preocupar, tanta dificuldade. Ela desenvolveu um problema no coração que precisava de remédio caro e a gente não tinha condição de comprar direito. Então ela ia tomando quando dava para comprar, quando não dava, ela ficava sem e ia piorando. Aos poucos, os filhos foram crescendo e eu tinha esperança que eles iam me ajudar, né? Que iam entender a luta que a gente passou para criar eles, que iam ser gratos pelo esforço que fizemos. Mas não foi bem assim, não. O João, o mais velho, quando fez 18 anos, arrumou um emprego na cidade grande e foi embora. Prometeu que ia mandar dinheiro para ajudar, mas as remessas foram ficando cada vez mais raras e depois pararam de vez. Ele casou lá, arrumou a vida dele e esqueceu da família. Esqueceu do pai e da mãe, que passaram necessidade para ele poder estudar, poder ter uma chance melhor na vida. A Ana também casou cedo com um rapaz daqui, da região mesmo, mas o marido dela não gostava muito de mim, achava que eu era peso morto, que atrapalhava a vida deles. Então ela foi se afastando aos poucos. No começo ainda vinha visitar, depois só em datas especiais. Depois nem isso mais. O José saiu igual. O João foi tentar a sorte na cidade grande e também sumiu no mundo. Mandava uma carta de vez em quando no começo. Depois nada mais, nem carta, nem dinheiro, nem notícia. Se estava vivo ou morto. O Pedro, o caçula, ficou mais tempo em casa. Mas quando fez 20 anos também quis ir embora. Disse que aqui não tinha futuro para ele, que queria tentar algo melhor. E foi embora, igual os outros, prometendo que ia voltar, que ia ajudar. Que não ia esquecer da gente. Mas esqueceu, sim, esqueceu. Igual todos os outros, a Maria foi piorando do coração e eu me desdobrando para cuidar dela, para trabalhar, para pagar os remédios que eram caros demais, mas ela precisava. Eu já estava com mais de 60 anos, as forças não eram mais as mesmas. Mas não podia parar. Não podia desistir. Ela dependia de mim e eu não ia abandonar. Ela nunca mesmo que os filhos tivessem abandonado. A gente mesmo que ninguém mais ligasse para nós dois. Velhos pobres, sem condição de ajudar ninguém. A Maria. Morreu quando eu estava com 67 anos. O coração não aguentou mais, mesmo com os remédios, mesmo com todo o cuidado que eu tentei dar para ela. Morreu na minha mão, num domingo de manhã, quietinha como ela sempre foi, trabalhadora, como ela sempre foi sem dar trabalho para ninguém, até na hora de morrer. Tentei avisar os filhos da morte da mãe, mas foi difícil encontrar eles. O João, eu não sabia nem onde morava, mas por último, soube que estava em São Paulo, mas endereço exato. Não tinha Ana. A Ana morava aqui perto, mas quando mandei recado, ela demorou 2 dias para aparecer. E quando veio, foi só pro velório. Ficou pouco tempo, nem chorou direito. O José, eu não consegui nem avisar, porque ninguém sabia onde ele andava. O Pedro igual não sabia onde encontrar, então enterrei minha Maria. Praticamente sozinho, com alguns vizinhos que sempre foram mais família para mim do que os próprios filhos depois que a Maria morreu. Fiquei sozinho mesmo. Sozinho de verdade numa casinha velha que estava caindo aos pedaços, sem condição de reformar, porque aposentadoria de trabalhador rural. Naquela época, era uma miséria, mal dava para comer direito, quanto mais para fazer reforma na casa. Os filhos sumiram de vez depois. Que a mãe morreu, acho que pensaram que agora não tinha mais nada prendendo eles aqui, que o velho ia se virar sozinho, mesmo que sempre se virou. Então, para que se preocupar, né? Os vizinhos, às vezes, ajudavam com alguma coisa a dona Benedita, que morava do lado. Sempre trazia um prato de comida quando fazia algo gostoso. Seu Antônio me ajudava com algumas coisas que eu não conseguia mais fazer sozinho. Mas, no geral, era eu e meu silêncio. Eu e minha solidão numa casa vazia, cheia de lembrança. Mas vazia de gente, vazia de família. Passei anos assim, trabalhando no que conseguia, porque parar não podia mesmo. Sendo velho mesmo, o corpo doendo mesmo, a solidão, apertando o peito. Eu tinha que me manter de pé. Tinha que continuar. Por que desistir? Eu não sabia fazer, nunca soube. Nunca aprendi a desistir de nada na vida.
Sempre fui de lutar até o fim, mesmo quando parecia que não tinha mais jeito. Sempre achava um jeitinho de continuar, de seguir em frente. Foi assim que cheguei aos 80. Anos sozinho, pobre, com a saúde já bem abalada, mas ainda de pé, ainda resistindo, ainda teimando em viver, mesmo que viver fosse mais difícil a cada dia que passava. Aos 81 anos, tive um problema sério de saúde, tive que ficar internado no hospital da cidade por uma semana. E adivinha quem apareceu para me visitar? Ninguém. Absolutamente ninguém. Dos meus filhos. Os vizinhos, sim. Foram me ver, levaram fruta, conversaram comigo, fizeram companhia, mas família mesmo. Sangue do meu sangue. Nenhum apareceu nem para saber se eu estava vivo ou morto. Quando saí do hospital, estava mais fraco ainda, mais debilitado, mas também mais conformado com a situação. Entendi de uma vez por todas que família para mim eram os vizinhos, as pessoas que sempre estiveram ali do meu lado. Nos momentos difíceis, os filhos que eu criei, que eu sustentei, que eu eduquei, esses tinham virado estranhos, pessoas que eu não conhecia mais, que seguiram a vida deles sem olhar para trás, sem se lembrar de quem deu a vida por eles. Continuei vivendo minha rotina de sempre acordar cedo. Mesmo não tendo muito o que fazer, tomar meu café, simples pão com manteiga, quando tinha às vezes só o café mesmo, sair para conversar com os vizinhos na pracinha da cidade, fazer algum biquinho quando aparecia alguma coisa que eu ainda conseguia fazer e ir dormir cedo porque não tinha mais nada para fazer mesmo. Não tinha televisão, não tinha rádio direito, não tinha nada. Só eu e meus pensamentos, eu e minhas memórias de uma vida inteira, de trabalho, de luta, de sacrifício, que parecia que não tinha valido para nada, porque no final eu estava ali sozinho, esquecido, abandonado, como se nunca tivesse existido, como se nunca tivesse sido pai, nunca tivesse sido marido, nunca tivesse sido nada na vida de ninguém. Foi assim que eu cheguei aos 85 anos, mais um aniversário que passou despercebido. Ninguém lembrou, ninguém ligou, ninguém veio me dar parabéns. Só a dona Benedita, que fez um bolinho simples e trouxe para mim com uma velinha em cima. E me deu parabéns com aquele sorriso dela, sempre bonito, sempre carinhoso, sempre presente nos momentos importantes da minha vida. Ela sim era família de verdade. Mas no dia seguinte ao meu aniversário, aconteceu uma coisa que mudou tudo na minha vida. Mas não do jeito que vocês estão pensando. Não, eu tinha uma mania boba de comprar bilhete. De loteria, de vez em quando sobravam uns trocadinhos, eu comprava não por acreditar que ia ganhar, mas por sonhar um pouquinho, sabe? Aquela coisa de imaginar como seria se ganhasse, o que faria com o dinheiro, essas fantasias que a gente faz, para escapar um pouco da realidade difícil que a gente vive. Então, naquele dia, depois do meu aniversário, eu peguei os últimos R$ 5 que tinha. Comprei um bilhete da Mega Sena, como sempre fazia. Guardei na carteira e esqueci. Nem lembrei. Mais disso, até o dia do sorteio, que foi numa quarta-feira, eu estava em casa ouvindo o radinho velho, que mal pegava as estações direito quando começaram a falar. Os números sorteados no começo nem prestei atenção, mas alguma coisa me fez pegar o bilhete e acompanhar os números, e para minha surpresa absoluta, total, completa, eu tinha todos os números, todos os 6 números exatamente iguais aos que estavam sendo falados no rádio. Não acreditei de primeira, pensei que estava ouvindo. Errado que meus ouvidos, já velhos, estavam me pregando uma peça. Peguei o bilhete de novo, conferi número por número, e era isso mesmo. Eu tinha ganhado na loteria. Ganhado os 6 números, ganhado o prêmio principal, que era de 42 milhões de reais. 42 milhões, meu filho. Vocês conseguem imaginar o que isso significava para um homem que nunca teve nada na vida, que sempre viveu na pobreza, que nos últimos anos vivia com uma aposentadoria miserável, mal conseguindo se manter de pé. 42 milhões era um dinheiro que eu nem sabia contar direito de tão grande que era. Fiquei parado ali,
segurando o bilhete sem saber o que fazer, sem saber nem se era verdade mesmo ou se eu estava ficando louco de velhice. Demorei uns dias para me convencer que era real mesmo que eu tinha ganhado de verdade, e aí comecei o processo para receber o prêmio, que não é simples, não tem um monte de burocracia, um monte de papel para assinar, um monte de coisa para resolver. Mas eu resolvi tudo com a ajuda de um advogado que o próprio pessoal da loteria indicou, e em algumas semanas o dinheiro estava na minha conta, 42 milhões de reais na conta de um velho pobre que toda a vida não teve nem 40. E R$ 2 guardados juntos, a notícia se espalhou rápido demais numa cidade pequena. Todo mundo fica sabendo de tudo muito rápido. E não demorou muito para chegar nos ouvidos dos meus filhos, que há anos não davam notícia, que há anos tinham me esquecido completamente. O João foi o primeiro a aparecer. Chegou de São Paulo numa sexta-feira de manhã, bateu na minha porta com aquele sorriso que eu lembrava de quando ele era criança, me deu um abraço apertado e disse: pai, como é do senhor? Está bem, que saudade que eu estava do senhor, desculpa por ter ficado tanto tempo sem vir aqui, mas a vida em São Paulo é muito corrida, muito difícil. É trabalho direto, o tempo todo não sobra tempo para mais nada. Mas agora eu vou vir mais vezes. Vou cuidar melhor do senhor, que o senhor merece. Todo o cuidado do mundo, depois de tudo que fez pela nossa família. Eu escutei tudo aquilo, quieto, olhando bem nos olhos dele, tentando entender se ele acreditava mesmo no que estava falando ou se sabia que estava mentindo descaradamente para um velho que não era bobo, que sabia exatamente por que ele estava ali depois de tantos anos sumido. A Ana apareceu no mesmo dia, à tarde também, com aquele jeito carinhoso que eu não via há anos também. Me abraçou, também disse que estava com saudade, que tinha sentido muito a minha falta, que o marido dela sempre perguntava por mim, que queria me conhecer melhor, que eu era muito importante para a família dela e que ela queria me levar para jantar na casa dela para a gente conversar, para a gente matar a saudade de tantos anos. Eu continuei ouvindo tudo em silêncio, observando cada palavra, cada gesto, cada expressão, tentando entender até onde ia a capacidade deles de fingir, de mentir, de fazer de conta que sempre tinham se importado comigo. O José chegou no sábado de manhã também, de longe também, com aquela história de que sempre pensou em mim, que sempre quis vir me visitar, mas que a vida não deixava, que agora ia ser diferente. Que agora ele ia poder ajudar. Mais que sempre se preocupou comigo, mas que não tinha condições de demonstrar isso direito, antes que eu desculpasse ele por ter ficado tanto tempo longe. O Pedro foi o último a chegar. Chegou no domingo também, com a mesma ladainha, os mesmos pedidos de desculpa, as mesmas promessas de que agora ia ser diferente, que agora ele ia cuidar de mim, que eu não ia ficar sozinho. Nunca mais que família é família, e que ele nunca me esqueceu, nem por um dia sequer. Da vida dele, durante aquela semana, eles ficaram todos ali na minha casa se revezando, para me fazer companhia, para conversar comigo, para demonstrar todo aquele amor, todo aquele carinho que eu não via há décadas. O João disse que queria me levar para São Paulo para eu morar com ele, e a família dele numa casa boa, num bairro bom, onde eu ia ter todo o conforto que merecia. A Ana insistiu que eu fosse morar com ela, que ela ia cuidar de mim como uma filha, deve cuidar do pai, que o marido dela estava ansioso para me receber na família deles. O José ofereceu para me levar para a cidade onde ele morava. Disse que lá eu ia ter uma vida melhor, mais tranquila, com mais recursos para cuidar da saúde. O Pedro quis que eu ficasse aqui mesmo, mas que ele ia se mudar de volta para cuidar de mim, ia largar tudo onde estava para ficar do meu lado. Eles trouxeram os netos que eu mal conhecia, crianças bonitas que me chamavam de vovô, com aquela inocência de criança que não entende as complicações. Dos adultos, os genros e noras também apareceram, todos querendo me conhecer. Todos falando como tinham ouvido falar bem de mim. Como sempre, quiseram me conhecer melhor. Foi uma semana inteira de festa na minha casa, de gente entrando e saindo, de
Conversa de risada, de planos para o futuro, de promessas, de como tudo ia ser diferente. Dali para frente, eles falaram de viagens que a gente ia fazer juntos, de casas que eles queriam comprar para mim, de carros, de roupas, de médicos particulares, de tudo que o dinheiro podia proporcionar e que eles queriam que eu tivesse. Falaram também de como sempre se importaram comigo, de como sempre pensaram em mim, de como a distância e as dificuldades da vida tinham impedido eles de demonstrar esse amor, que sempre sentiram, mas que agora nada mais ia nos separar, que agora a família ia ficar unida para sempre. Eu escutei tudo aquilo durante uma semana inteira. Escutei cada palavra, cada promessa, cada declaração de amor, cada pedido de desculpa, cada explicação para tanto tempo de abandono. E durante essa semana inteira, eu fiquei pensando em como ia reagir a tudo aquilo, em como ia lidar com essa situação, que era completamente nova para mim. Depois de tantos anos de solidão, de repente estava cercado de gente, de família, de atenção, de carinho, pelo menos do que eles chamavam de carinho no final da semana. Eles se reuniram todos na minha sala para conversar sobre os planos para o futuro, sobre como ia ser daqui para frente, como eles iam se organizar para cuidar de mim, como ia ser a divisão de responsabilidades, quem ia ficar com que parte, quem ia cuidar de que aspecto da minha vida nova e rica. O João disse que, como era o mais velho, ele devia ser o responsável principal pelas minhas finanças, que ele entendia de investimentos de bancos, essas coisas, e que ia cuidar para que meu dinheiro rendesse bem, para que eu tivesse uma aposentadoria tranquila. A Ana achou que ela devia cuidar da parte da saúde, porque mulher entende melhor dessas coisas e que ela ia contratar os melhores médicos, os melhores planos de saúde. Para mim, o José quis cuidar da parte de moradia. Disse que ia me ajudar a escolher uma casa boa, num lugar bom onde eu pudesse viver com dignidade. O Pedro ficou responsável pelas coisas do dia a dia, pela companhia, pela parte mais humana do cuidado. Comigo, eles estavam ali, organizando minha vida nova, decidindo o que era melhor para mim, planejando meu futuro com todo aquele entusiasmo, todo aquele interesse que eu nunca tinha visto antes. E foi nesse momento que eu resolvi falar, que eu resolvi dizer o que estava pensando há uma semana inteira, desde que eles começaram a aparecer. Um por um, na minha porta, levantei da minha cadeira velha e estragada, onde eu sempre sentava para escutar rádio, onde eu passava a maior parte dos meus dias sozinho, e comecei a falar devagar, bem devagar, para que eles entendessem cada palavra que eu ia dizer. Falei assim, olhando bem nos olhos de cada um deles. Meus filhos queridos, é muito bom ver vocês todos aqui reunidos. Depois de tantos anos, é muito bom escutar todas essas palavras bonitas, todos esses planos maravilhosos para minha vida nova, todos esses cuidados que vocês querem ter comigo daqui para frente. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês, que talvez vocês não queiram escutar, mas que eu preciso falar mesmo assim. Vocês tiveram 85 anos para provar qualquer tipo de afeto por mim, 85 anos para demonstrar que se importavam comigo, que eu era importante para vocês, que eu significava alguma coisa na vida de vocês. E em 85 anos inteiros, vocês nunca fizeram isso. Nunca, nenhuma vez. Sequer quando eu estava doente no hospital há poucos anos. Nenhum de vocês apareceu quando a mãe de vocês morreu. Vocês mal vieram para o velório, quando eu precisei de ajuda, quando eu estava passando dificuldade, quando eu estava sozinho e abandonado, nenhum de vocês estendeu a mão. Nenhum de vocês se preocupou, nenhum de vocês perdeu uma noite de sono pensando se o pai estava bem, se o pai estava comendo direito, se o pai estava com saúde, se o pai estava vivo ou morto. 85 anos, meus filhos, 85 anos. Inteiros para vocês demonstrarem amor, carinho, preocupação, interesse, qualquer coisa que mostrasse que eu era pai de vocês. E vocês nunca fizeram nada disso, nunca, nem um telefonema, nem uma carta, nem uma visita, nem um presente simples, nenhum.
parabéns no aniversário, nem um Feliz Natal, nem um Feliz Ano Novo. Nada, absolutamente nada, durante 85 anos inteiros. E agora que eu ganhei na loteria, agora que eu tenho dinheiro, vocês aparecem todos de uma vez, todos cheios de amor, todos cheios de carinho, todos querendo cuidar de mim, todos preocupados com o meu bem-estar, todos interessados na minha felicidade. Acham que eu sou bobo, acham que eu não entendo o que está acontecendo, acham que a idade me fez esquecer de como. Vocês me trataram durante todos esses anos de abandono. Vocês querem que eu acredite que sempre se importaram comigo, que sempre pensaram em mim, que sempre quiseram estar perto de mim, mas que a vida não deixava, que as circunstâncias impediam, que a distância atrapalhava. Mas eu sei a verdade. Eu sei que vocês só estão aqui por causa do dinheiro. Eu sei que se eu não tivesse ganhado na loteria, vocês continuariam sumidos, como sempre estiveram. Eu sei que esse amor todo, esse carinho, todo é falso, é interesseiro, é mentiroso. Vocês não me amam. Vocês amam os 42 milhões que eu ganhei. Vocês não querem cuidar de mim. Vocês querem cuidar da minha conta bancária. Vocês não sentem saudade do pai. Vocês sentem saudade do que o pai pode dar para vocês agora. Então eu vou falar uma coisa para vocês que talvez vocês não esperem escutar de um velho pobre e ignorante como eu sempre fui. Eu não quero nada de vocês. Não quero o amor interesseiro de vocês. Não quero o carinho falso de vocês. Não quero as promessas mentirosas de vocês. Não quero que vocês cuidem de mim. Não quero que vocês se preocupem comigo. Não quero que vocês finjam que sempre me amaram, porque eu sei que isso é mentira. E mentira, eu sempre odiei na vida toda. Nunca gostei de mentira. Nunca aceitei mentira de ninguém. E não vou começar a aceitar. Agora, na minha velhice, o dinheiro que eu ganhei é meu. Conquistei ele com a sorte que a vida finalmente resolveu me dar depois de 85 anos de azar, de pobreza, de dificuldade, e eu vou fazer com esse dinheiro exatamente o que eu quiser, sem pedir opinião de ninguém, sem dar satisfação para ninguém, porque ninguém esteve comigo nos momentos difíceis. Ninguém me ajudou quando eu precisei. Ninguém se importou comigo quando eu estava sozinho. Então ninguém tem o direito de opinar sobre o que eu faço com a minha vida. Agora que ela finalmente melhorou, vocês perderam o direito de serem meus. Filhos perderam o direito de participar da minha vida. Perderam o direito de receber qualquer coisa de mim. Quando decidiram me abandonar. Quando decidiram que eu não era importante para vocês. Quando decidiram que eu não merecia nenhum telefonema. Nenhuma visita, nenhuma lembrança sequer. E não adianta vir agora com lágrima nos olhos, não adianta vir com desculpa, não adianta vir com promessa de mudança, porque 85 anos é tempo demais para se arrepender. 85 anos. É tempo demais para pedir perdão. 85 anos é uma vida inteira desperdiçada, uma oportunidade perdida para sempre. Um amor que vocês rejeitaram, um pai que vocês abandonaram, e agora já é tarde demais para consertar qualquer coisa. O que está feito, o que passou, passou, e não volta mais. Então eu quero que vocês saiam da minha casa agora mesmo e não voltem mais. Quero que vocês continuem a vida de vocês, como sempre fizeram, sem se preocupar comigo, sem pensar em mim como se eu não existisse, como sempre foi, durante todos esses anos. Porque para mim vocês também não existem. Mas não, são mais meus filhos, são estranhos, que um dia eu criei, que um dia eu sustentei, mas que escolheram ser estranhos, e estranhos vão continuar sendo para o resto da vida. Eu vou viver meus últimos anos em paz com o dinheiro que ganhei, vou ajudar quem sempre me ajudou, vou ser generoso com quem sempre foi generoso comigo, vou dar atenção para quem sempre me deu atenção. Vou amar quem sempre me amou de verdade, sem interesse, sem falsidade, sem mentira. Os vizinhos que sempre estiveram do meu lado nos momentos difíceis, esses sim merecem participar da minha felicidade nova. Esses, sim,
merecem receber alguma coisa de mim, porque esses provaram durante todos esses anos que o amor verdadeiro não depende de dinheiro, não depende de interesse, não depende de conveniência. O amor verdadeiro está presente nos momentos difíceis. Está presente quando a pessoa não tem nada para oferecer. Além da própria pessoa, está presente quando não há vantagem nenhuma em amar além do próprio amor. E vocês nunca tiveram esse tipo de amor. Por mim, nunca provaram que me amavam de verdade. Então, não merecem participar da minha vida agora que ela finalmente ficou boa. Saiam da minha casa. Levem suas lágrimas falsas, seus arrependimentos tardios, suas promessas vazias e me deixem em paz, para eu poder aproveitar os últimos anos da minha vida com dignidade, com tranquilidade, com as pessoas que realmente merecem estar do meu lado. Quando terminei de falar, a sala ficou em silêncio completo. Ninguém falou nada durante uns minutos que pareceram uma eternidade. Eles ficaram me olhando como se não acreditassem no que tinham escutado, como se não fosse possível que um velho pobre e simples como eu pudesse falar daquele jeito, pudesse ter aquela lucidez, pudesse enxergar a situação com tanta clareza. O João tentou falar alguma coisa, tentou me convencer de que eu estava errado, que eles realmente se importavam comigo. Mas eu levantei a mão para ele parar de falar e disse que eu já tinha falado tudo o que tinha para falar, que não queria escutar mais nada, que a conversa tinha acabado ali um por um. Eles foram saindo da minha casa, cabisbaixos, alguns com lágrima nos olhos, outros com raiva no rosto, mas todos entendendo que não tinha mais volta, que eu tinha tomado minha decisão e que não ia mudar de ideia. Depois que eles saíram, eu fiquei sozinho, na minha sala velha e pobre, mas me sentindo mais leve do que tinha me sentido em muitos anos, como se tivesse tirado um peso enorme das costas, como se finalmente tivesse dito tudo o que precisava dizer, como se finalmente tivesse feito justiça comigo. Mesmo nos dias seguintes, a notícia do que tinha acontecido se espalhou pela cidade toda, como sempre acontece em cidade pequena, e as pessoas ficaram divididas entre as que acharam que eu tinha feito certo e as que acharam que eu tinha sido muito duro com meus filhos, mas eu não me importei com a opinião de ninguém, porque pela primeira vez na vida eu tinha feito exatamente o que achava certo, sem me preocupar com o que os outros iam pensar, sem tentar agradar ninguém além de mim mesmo. Usei parte do dinheiro para reformar minha casa, para deixar ela do jeito que eu sempre quis. Confortável, bonita, aconchegante. Comprei móveis novos, eletrodomésticos novos, tudo que eu nunca pude ter durante 85 anos de pobreza. Mas o mais importante não foi isso. O mais importante foi que eu usei a maior parte do dinheiro para ajudar as pessoas que sempre me ajudaram. Comprei uma casa nova para a dona Benedita, que sempre foi tão boa comigo. Paguei o tratamento de saúde do seu Antônio, que sempre me deu a mão. Quando precisei, ajudei várias famílias pobres da cidade, que passavam as mesmas dificuldades que eu passei durante a vida toda. Construí uma creche para cuidar das crianças carentes. Reformei a pracinha, onde eu sempre ia conversar com os amigos. Fiz várias obras de caridade, sem alarde, sem querer aparecer, só pela satisfação de poder retribuir um pouco do bem que recebi das pessoas simples e boas que sempre estiveram ao meu lado. Meus filhos tentaram voltar algumas vezes, mandaram recado através de outras pessoas, tentaram me procurar por telefone, mas eu nunca aceitei conversar com eles. Nunca permiti que voltassem na minha casa, porque eu sabia que se eu desse uma chance, eles iam continuar, tentando me convencer com mentiras. E eu já estava cansado de mentira, já tinha escutado mentira demais para uma vida. Só vivi meus últimos anos em paz, fazendo o bem que pude, fazendo a diferença que consegui na vida das pessoas que mereciam, curtindo a tranquilidade que o dinheiro me trouxe, mas principalmente curtindo a paz de espírito que veio de ter feito a coisa certa, de ter dado
uma lição naqueles que me abandonaram, de ter mostrado que amor não se compra, que família não se reconquista com interesse, que dignidade não tem preço. Morri há 2 anos. Tranquilo na minha cama, na minha casa reformada, cercado pelos vizinhos e amigos que sempre foram minha verdadeira família. Deixei todo o dinheiro que restou para as obras de caridade que eu já estava fazendo, para as pessoas que realmente mereciam, para quem sempre esteve do meu lado. Nos momentos difíceis, meus filhos não receberam nem 1 centavo do que eu deixei. E essa foi minha última lição para eles. De que na vida a gente colhe exatamente o que planta. E assim, terminei minha caminhada, em paz. Descobri tarde, mas descobri. A vida nunca foi sobre o que eu não tive, mas sobre o que eu pude dar. O dinheiro foi só um detalhe. O verdadeiro tesouro sempre esteve nas mãos que me ampararam, nos sorrisos que recebi, nas pequenas bondades que me mantiveram de pé. Se hoje alguém lembrar de mim, que não seja pela pobreza ou pelo dinheiro que ganhei no fim, mas pela coragem de viver à minha maneira, sem me curvar, sem me vender, e por ter deixado um pedaço de amor espalhado no coração de cada pessoa que um dia acreditou em mim. Esse foi o meu legado, e é assim que eu descanso. Por